Queridos irmãos, muito boa tarde. Paz do Senhor a todos. Vamos agora estudar a Palavra de Deus. Aqui nós estamos estudando no contexto da morte de Lázaro. E aqui diz o seguinte, eu vou pegar a partir do versículo 17, onde está falando Jesus consola Marta e Maria. E aqui vai estar dizendo o seguinte: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Verso 18. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Verso 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. No verso 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Porque Jesus, garantiu isso, porque Jesus é o dono da vida. Jesus, ele tem o poder para ressuscitar o morto, levantar, mandar que o morto se levante do túmulo e ele se levantará. Por isso que Jesus garantiu que Lázaro, o irmão de Maria, haveria de ressuscitar. E no versículo 24 diz assim: disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Aqui no versículo 25, Jesus afirma que Ele é a ressurreição, Ele é a vida, e que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Isso se encontra no livro de João, versículo 11, no capítulo 11, versículo 25. Como disse assim: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Crês tu nisto? No versículo 27, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aí e chama-te. Maria é aquela que quando, ali no livro de Lucas, capítulo 10, Jesus chega na casa de Marta e Maria para pregar, para falar da palavra de Deus. Marta, ela se aquietou em ficar na cozinha, cuidando do labor da casa. E Maria ficou aos pés de Jesus, sentada, ouvindo a palavra de Deus. Esta é aquela Maria. Com certeza ela demonstrava mais fé do que Marta. Está então o verso 28, onde diz: e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aí e chama-te.
Verso 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Verso 30. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 31, perdão. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Verso 34. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E no versículo 35, diz assim, Jesus chorou. No seguinte versículo 36, estará dizendo, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. 37. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Interessante é que depois que Jesus recebeu o recado de que Lázaro estava doente, ele ainda ficou ali 2 dias ainda, né, fazendo as condições que lhe era entregue nas mãos para fazer. Demorou-se ali ainda mais 2 dias, ele com os discípulos. E depois resolveu ir ver, né, Lázaro. E quando chegando lá, Lázaro já estava morto há 4 dias, né, já estava sepultado. E aí houve esse questionamento do povo, dos discípulos, né, dos judeus. Logo ele que costuma dar vista aos cegos, né, curar aleijados e trazer as pessoas de volta à vida, não poderia ele que fazer tudo isso, ele está aqui para curar o Lázaro, né? Mas Jesus sabia exatamente o que ele deveria fazer naquele momento. Jesus, ele não veio de imediatamente, porque Jesus queria fazer uma obra maior, né? Jesus não queria curar Lázaro, Jesus queria ressuscitar Lázaro, né? E essa obra seria para a honra e para a glória de Deus, como de fato Jesus em seguida veio, embora tendo encontrado Lázaro já morto, mas ele pôde ali demonstrar o que na verdade veio para fazer. Aqui no versículo 38 tem também um outro título que chama-se A Ressurreição de Lázaro. No versículo 38 diz assim, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, veio ao sepulcro. Muito em si veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Verso 39. Disse Jesus,
tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Verso 40, diz assim: Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia, Senhor. No versículo 41 está dizendo: Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por mim haveres ouvido. Verso 42 diz assim: Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44 diz assim: E o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Né? E assim é como aconteceu a ressurreição de Lázaro. Jesus, ele demorou-se ali, onde ele estava com os seus discípulos, né, esperando encontrar lá na ressurreição de Lázaro, né, mais corações preparados para aceitar a Jesus, para crerem nesse milagre que Jesus fazia naquele momento ali. Se Jesus simplesmente viesse, né, e curasse Lázaro da enfermidade que ele sofria, certamente não iriam crer em Jesus, não iriam, quem sabe, glorificar ao nome de Deus. Mas Jesus, ele se demorou, ele não se incomodou que o amigo dele morresse, né? Porque ele queria fazer uma obra bem maior na vida de Lázaro, como de fato fez. Chegando ali naquele lugar, na aldeia de Marta e Maria, Jesus pôde ali ressuscitar Lázaro, né? Trazer Lázaro de volta à vida. Porque Jesus diz, né, no capítulo 11 de João, no versículo 25, Eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que estiver morto, ainda, né, todos aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. E é o que aconteceu com Lázaro. Lázaro ressuscitou. Lázaro voltou para a vida. E aí, com certeza, naquele momento, Jesus saiu glorificado e glorificou também o nome de seu Pai, o nosso Deus. E assim são, né, os milagres que Jesus pode fazer. Jesus, ele, quando veio a este mundo para entregar a sua vida por nós, Jesus foi capaz de fazer alguns milagres. Jesus, ele não estava ali, ele estava ali 100% homem, né? Tinha a possibilidade de pecar, porque Jesus estava ali no lugar de Adão. Adão foi feito justo, foi feito um homem justo. Mas Adão caiu. Pode-se dizer também que Jesus poderia ter caído. Mas não era esse o plano de Deus. Jesus foi enviado para salvar. E Jesus não precisava de salvação. Quem precisava de salvação
Era eu, era você, éramos nós, quem estava naquele momento precisando de salvação. Porque o pecado caiu ali no Éden e o pecado atingiu diretamente a nós, os seres humanos. Jesus foi um ser celestial, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus, ele resolveu deixar no céu toda a sua glória, todo o seu reinado, toda a sua riqueza, porque tudo pertence a Deus. Mas ele veio simplesmente como uma criança e nasceu do ventre de uma mulher virgem. Tudo na vida de Jesus foi extraordinário. Ele nasceu de uma virgem, né? Que ao receber o convite do anjo, ao receber a visita do anjo, ela se entregou. Ela disse: eis-me aqui. E ali foi gerado o Filho de Deus, que desceu do céu em espírito e foi gerado no ventre daquela jovem, né? Uma criança. Em seguida nasceu uma criança e ali cresceu. Enfrentou muitas lutas também, né? E depois ele, aos 33 anos de idade, ele começou o seu ministério de salvação, onde ele começa a pregar sua palavra, trazer o reino de Deus para a humanidade. Todo aquele que tem prestado atenção na primeira vinda de Jesus sabe o que é que ele veio fazer nesta terra. Ele veio simplesmente salvar o que estava perdido, né? E eu estava perdido, você estava perdido. Mas Jesus, com a sua misericórdia, nos devolveu de volta a vida. Mas é necessário que a gente aceite, porque o mais importante Jesus já fez. Jesus já fez. E cabe a nós, ao ouvir essa história e muitas outras histórias que tem aqui na Palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, nós precisamos ouvir e dar ouvido, para que essa palavra habite no nosso coração, para que nós possamos aceitar Jesus, para que então venha a salvação à nossa vida. Então esse foi o plano de Deus, enviar Jesus para salvar os seus filhos que estavam perdidos, onde eu sou um deles. E Jesus veio entregar sua vida para me tirar do pecado e transformar a minha vida, para que assim ele venha cumprir com a sua promessa. Jesus nos promete que irá nos levar para o céu, para morar lá por um período, e depois voltaremos a morar de novo nesta terra, já purificada, lavada, limpa de todo o pecado. Eu creio nesta palavra. E você crê também? Porque o que Jesus diz, exatamente aqui, disse-lhe Marta, é a palavra aqui, ó. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja bem, Marta estava crendo na ressurreição que teremos agora, na volta de Jesus. Essa seria a ressurreição do último dia. Mas Jesus tinha algo para Lázaro, tinha um propósito ali, antes da ressurreição do último dia. Jesus tinha um propósito na vida de Lázaro. Jesus queria demonstrar para aquele povo que aguardava ali que Lázaro podia ressuscitar naquele momento. E como de fato aconteceu. Nós precisamos estar preparados para termos também a ressurreição. Nós não vamos conseguir ressuscitar se estivermos cheios de pecados. Nós precisamos nos arrepender, confessar o nosso pecado e aceitar Jesus como Salvador. E só assim
será possível de nos purificarmos. E ali, como diz assim, está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 5, né? Nascer de novo. Ali no caso de Nicodemos, é necessário que nós venhamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, para que assim a gente passe a fazer parte da família de Deus. Obrigado a todos que parou para ouvir essa mensagem. Obrigado também àqueles que não parou, mas que certamente poderá ouvi-la a qualquer momento. Que Deus abençoe a todos. Deus proteja a sua vida, abra o seu coração, porque Jesus está do lado de fora dele, batendo. É o que está dizendo lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Jesus está ansioso para que você abra o seu coração, para que Jesus possa entrar e fazer morada na sua vida. Se Jesus está batendo na porta do seu coração, porque Ele quer entrar. Certamente Jesus ainda está do lado de fora. E Jesus quer entrar e fazer morada na sua vida. Que Deus te abençoe. Deus te proteja. E que você aceite o plano da salvação na sua vida. Porque Jesus é fiel. Ele vai cumprir com todas as suas promessas. Oramos nesse momento. Pai, muito obrigada porque o Senhor enviou teu Filho amado para nos salvar, Senhor. Para nos tirar do pecado, para limpar-nos de todo o mal, de toda a impureza de pecado que há em nós. O Senhor que é justo, Pai. Nós somos pecadores, mas nós precisamos desse perdão. Nós precisamos nos livrar desse pecado. E isso só pode acontecer se nós nos arrependermos, confessar o pecado e pedir perdão ao Senhor Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Muito obrigada por toda a bondade que tem derramado em nossas vidas. Estes são os nossos agradecimentos, Pai, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.